Bem-vindo aqui ao nosso culto online, que legal ver vocês todos. Se você é de um campus da ILAM, bem-vindo também. Nós estamos hoje na segunda semana da nossa série Se o Meu Dinheiro Falasse. E aí, imagina se seu dinheiro fosse falar sobre a maneira que você gasta seu dinheiro. De repente você está aqui pensando assim, caramba, vai falar sobre dinheiro? Não sei se você já percebeu, mas todo brasileiro tem algum dinheiro. Bem, se tem pouco, outros têm mais, mas tem algum dinheiro. Será que é certo falar sobre dinheiro na igreja? Será que Deus se interessa em ensinar algo a vocês sobre dinheiro? A realidade é que na Bíblia tem mais do que 2.300 versículos que falam sobre dinheiro. E Jesus falou sobre dinheiro mais do que qualquer outro assunto. 15% das pregações e parábolas dele lidam com a área financeira. Então sim, a realidade é, Deus quer falar com todas as áreas da sua vida, inclusive a área financeira. Agora, na nossa igreja, se você nos conhece, a gente não tem uma cultura de ficar martelando dinheiro, mas a gente tira uma série, um mês a cada 2 anos, para falar sobre a vida financeira. Esse mês, se você não gosta disso, encalhou de você estar aqui, perdão, tá? Se fica aí algum tempo, porque você vai ver, mês que vem vai ser uma série mais fácil para você. Mas essa série é Se Meu Dinheiro Falasse. Começamos semana passada falando sobre a chave é seu coração. E nós vimos que a chave de entender toda a parte de generosidade não é você dar dinheiro para você ter mais. A chave é que Deus quer usar seu dinheiro para domar o seu coração ganancioso e para ensinar você a ser generoso. Hoje nós vamos falar sobre tudo na vida é uma prova. Semana que vem nós vamos estar falando sobre a importância de ser primeiro. E no último domingo do mês nós vamos estar falando sobre qual o Espírito controla o meu dinheiro. Mas deixa eu abrir aqui com vocês uma história. Eu não sei se você já teve uma situação como essa na sua vida. Uma vez, eu estava terminando lá no ensino médio, e eu tive algo que já aconteceu muitas outras vezes. Eu cheguei na escola e eu vi os outros alunos todos sentados ali, no lado de fora da sala de aula, olhando os livros, lendo. Ninguém estava brincando, estava todo mundo estudando assim. Antes de começar a sala, eu falei, mas o que está acontecendo aqui? Aí os alunos falam assim, você está brincando, Philip? Eu falei, não, o que está acontecendo? Aí todo mundo estudando, eu falei, aí eles falaram assim, você está pronto? Aí eu falei, pronto para quê? Eles falaram assim, você está pronto para a prova? E eu falei, que prova? Eu não sabia que eu tinha esquecido de que tinha uma prova que ia acontecer ali, não tinha estudado nada. Mas sabia que na sua vida tem uma prova que Deus coloca na sua vida toda vez que você recebe dinheiro. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês no online. Quantos de vocês ganham cada mês? Todo mês você recebe seu salário. Quem ganha? Coloca aí no chat. Todo mês eu ganho mensalmente. Algumas pessoas ganham cada 2 semanas, né? Tem algumas pessoas que ganham no dia 1º e no dia 15, né? Tem algumas pessoas que não ganham nada, né? Com vocês, perdão, né? Para vocês não tem jeito não. Mas o que a gente não percebe muitas vezes é que toda vez que a gente recebe dinheiro, nós temos uma prova, e a prova é quem você vai agradecer pelo seu sustento. Quem é que você vai agradecer pelo seu sustento? Quem é que você vai adorar com o seu sustento? Algumas pessoas recebem o salário deles e a adoração deles vai para Casas Bahia, né? Eles pagam lá a mensalidade de Casas Bahia e essa é a adoração deles. Algumas pessoas eles recebem o salário deles e quem eles agradecem com o primeiro pagamento
eles agradecem Visa ou Mastercard. Tem algumas pessoas que a primeira adoração que fazem com o dinheiro deles é o aluguel. Outras pessoas é escola. A prova que todo mundo passa é quem você vai agradecer pelo seu sustento. Pense sobre isso. É uma prova que muitas vezes a gente vive o correr do dia a dia, a gente esquece, puxa, que prova, que nem eu. Lá, eu me dei mal naquela prova porque eu não estava preparado. Hoje, eu quero falar com vocês sobre a importância da gente estar preparado para essa prova. Onde você vai gastar o seu primeiro pagamento? Deixa eu ler aqui uma passagem para vocês. Uma passagem forte, quero que você guarde seu coração, mas aqui uma passagem forte, em Malaquias capítulo 3, versículo 6, começa dizendo o seguinte: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Acho super interessante. Deus fala assim, antes de ele falar sobre a passagem, sobre dízimo e oferta, ele começa a falar assim: eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Eu acho engraçada essa passagem, porque Deus está falando assim, o fato de eu não mudar, mostra que eu tenho misericórdia, porque senão isso assim, fumigava vocês. Eu não mudo, por isso vocês não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhe obedeceram. Volte para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como é que voltaremos? Versículo 8, pode um homem roubar a Deus? Pergunte aí para você mesmo, é possível roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que nós te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de uma grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova. Aqui a gente viu que nós passamos uma prova, que é o dízimo, mas também a gente pode colocar Deus à prova com o dízimo. Diz o Senhor dos Exércitos, e vejam, se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que as pragas devorem as suas colheitas, as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar, que essa pregação aqui vai precisar de oração para você capturar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor entre no coração, na mente, nos ouvidos, nos olhos de cada pessoa assistindo, vendo, Senhor. E, Senhor, que o Senhor fale conosco, remova distrações, remova pensamentos errados e, Senhor, Espírito Santo, mexa com nós em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, o livro de Malaquias, que a gente acabou de ler, super interessante, é o último livro do Antigo Testamento. Passando assim, mais 8 versículos depois disso, ou acho que 11 versículos depois disso, já entramos no Novo Testamento, que é Mateus, né? Mas o livro de Malaquias, o primeiro capítulo, é sobre retornar a Deus na nossa fé. O segundo capítulo é sobre retornar a Deus na área da nossa família. No terceiro capítulo, é retornar a Deus na área das nossas finanças. E o quarto capítulo é sobre Deus retornar a nós. Super interessante na passagem que a gente leu, é a quantidade de vezes que Deus fala assim, eu estou falando, eu, o Senhor dos Exércitos. Por que Deus fala o Senhor dos Exércitos tanto? Porque Ele quer deixar bem claro que o que está sendo dito vem dEle. Não é uma ideia de um pastor que quis ganhar mais algum dinheiro. É algo que vem dEle. Outra coisa interessante é que a passagem começa, o início da passagem diz, eu, Senhor, não mudo. É super interessante quantas pessoas falam assim, não, dízimo era para uma época passada. Eu acho interessante que o início da passagem é que Deus fala assim, eu não mudo. Terceira coisa que é interessante é que a passagem diz que quando você não dizima,
tem consequências. Tem consequências. E a maldição é uma dessas consequências. Se você olhar a história sobre Jericó, Jericó era a primeira cidade da terra prometida. A primeira cidade. Quando o povo de Israel entrou na terra prometida, todas as outras cidades, eles podiam ficar com os despojos. Mas Jericó, a primeira cidade, tudo lá dentro tinha que ser consagrado a Deus. E tinha um cara chamado Acã, roubou umas coisas, ficou com algumas coisas. Qual o problema? O problema é que aquela primeira cidade, tudo era consagrado a Deus. Porque o ponto principal do dízimo não é só 10% não. O ponto principal é que é a primeira parte. E a primeira parte é dado a Deus. E por isso que leva fé. Vamos falar sobre isso semana que vem. Então, queridos, hoje eu quero falar com vocês. Vai ser difícil, mas nós vamos estar falando hoje sobre o dízimo. Uma das coisas que eu perguntei a Deus, por que o Senhor não decidiu colocar essa passagem de Malaquias no Novo Testamento? Deus, 11 versículos depois, já começa Mateus. Senhor, o Senhor não poderia ter colocado essa passagem só 11 versículos depois, aí já estaria dentro do Novo Testamento, já seria muito mais fácil para explicar. E sabe o que eu senti Deus falar assim? Deus falou assim, não, está exatamente onde eu quero. Por quê? O dízimo é uma prova. O dízimo é uma prova. O dízimo é uma prova na nossa vida, é uma prova. Eu tenho pessoas que falam assim, mas eu não dizimo porque eu tô na graça. Eu estou na graça, eu não dizimo. Queridos, dízimo é da lei, eles falam. Sabia que mentir também é da lei? Sabia que isso? Então você está na graça, você pode mentir, é isso? Você pode mentir, você pode falar histórias mentirosas sobre o pastor, você pode espalhar porque você está na graça. Sabia que adultério também é da lei? Adultério também é da lei. E então você fala assim, eu estou na graça, eu não preciso obedecer essa lei do adultério. Se você adulterar com sua esposa, você estando na graça ou não, eu te garanto, vai ter consequências graves. Assassinato é da lei, não é da lei. Você fala assim, eu estou na graça. Queridos, olha, que loucura esse argumento, que doideira esse argumento. Sabe o que eu acho? Pessoas que, eu fico chocado, pessoas que querem argumentar sobre se é certo ou não dizimar. Eu penso assim, mas por quê? Diante de tudo que Deus fez para você, Ele entregou o seu filho, único filho, para que você fosse salvo. E a gente quer ficar argumentando sobre dinheiro? Meu Deus, eu nunca ia querer estar nessa situação. Escuta, uma frase interessante aqui. Tudo que Deus não gostava no Antigo Testamento, Ele continua não gostando no Novo Testamento. Tudo que Deus gostava no Antigo Testamento, Ele continua gostando no Novo Testamento. Por quê? Porque Deus, Ele não muda. Deus não muda. Então, a primeira coisa é que dízimo é uma prova. Eu não sei se você já notou, mas biblicamente, certos conceitos têm um número bíblico associado a eles. E o número 10 é um número de provação. Vou provar aqui para vocês. Quantas pragas aconteceram no Egito? No Egito tiveram pragas que colocaram em prova o coração de Faraó. Quantas pragas haviam no Egito? Se você pode botar 10 ali no chat, tá bom? Quantos mandamentos tem que nos testam? São 10 mandamentos. Quantas vezes Deus testou Israel no deserto? O coração de Israel foi testado no deserto com certas coisas. Quantas vezes foram testados? 10 vezes.
Quantas vezes o salário de Jacó foi mudado por Labão para testar ele? Foram 10 vezes. 10 vezes foram mudados. Daniel, ele fez jejum 2 vezes, mas a primeira vez que ele fez jejum, ele falou para o eunuco que estava liderando ele: eu vou fazer um teste, uma prova. Eu não vou comer a comida do rei, eu vou comer uma comida de jejum, uma comida consagrada a Deus durante 10 dias. E a gente vai fazer uma prova durante esses 10 dias. Se eu não for ficar mais bonito depois desses 10 dias, eu volto a comer a comida do rei. Foram 10 dias de provação na vida de Daniel. Quantas virgens, em Mateus capítulo 25, quantas virgens foram provadas para ver se elas estavam com preparo ou não? 10 virgens foram provadas. Os discípulos de Jesus, quantos discípulos Jesus tinha? Não, isso aí é 12, eu só estava te provando para ver se você estava entendendo. Mas o número 10, abundantemente através da Bíblia, é um número de provação. O dízimo, queridos, é uma provação sobre a nossa vida. Nós somos provados o tempo todo, o que nós vamos fazer diante disso. Então, alguém fala assim, mas eu não acredito que um cristão pode passar por alguma maldição. Não? Você não acredita? Você não acredita que o cristão pode passar por uma maldição? Deixa eu ler aqui uma passagem aqui. Mateus 8,17. Diz o seguinte: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, certo? Nós fomos curados por suas pisaduras. Agora, você já ficou doente? Não. Você ficou doente? Puxa, você está debaixo de uma maldição. A realidade é que, mesmo que nós vivemos na graça, não significa que a gente não é afetado também pelo mundo caído e pelo mundo de maldição. Sim, se você viver a sua vida mal, você vai ter consequências do mundo caído. E o dízimo é uma dessas coisas. Se você não viver a sua vida de acordo com o dízimo, você vai sofrer consequências. O dízimo, quando você fala assim, eu não dizimo porque eu estou debaixo da graça e não da lei, é uma loucura, mentir é isso, adulterar. Se você fala assim, então, se você usa esse argumento, então adultera, você está debaixo da graça. Se você não dizimar, você ainda vai para o céu, mas se você não dizimar, vai ter consequência aqui na terra. Um cara que adultera, ele pode ir para o céu? Talvez, se ele se arrepender, mas ele vai ter consequência aqui na terra. Um cara que assassinou alguém, ele pode ir para o céu? Sim, ele pode ir para o céu, mas ele vai ter consequência aqui na terra. A maldição que eu estou falando são consequências que nós temos. Olha o que Jesus falou aqui. De novo, o que era errado debaixo da lei continua sendo errado debaixo da graça. O que Deus gosta no Antigo Testamento, ele continua gostando agora, e o que ele não gosta, continua não gostando. Olha essa passagem que Jesus falou sobre a lei. Em Mateus 5,17 diz: não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas vim cumprir. Em versículo 20 diz: pois eu lhes digo, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de nenhum modo entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito ao julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu digo a qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Queridos, o que estava debaixo da lei, agora, na época da graça, não ficou menos severo, ficou mais severo. Se não adulterar era uma definição debaixo da lei, debaixo da graça, só olhar para uma mulher
com desejo, você já adulterou. Então, se você quiser argumentar esse negócio de lei e graça, então agora debaixo da graça você deveria estar super dizimando, deveria estar dizimando 90% em vez de 10%, porque debaixo da graça é mais severo. Segunda coisa que muitas pessoas não entendem é que o dízimo é bíblico. O dízimo é bíblico. Em Gênesis 14, você vê a primeira vez que o dízimo foi implementado, em Gênesis 14. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão deu o dízimo de tudo. Super interessante. Mais tarde, nessa mesma pregação, nós vamos ver que Melquisedeque representa Jesus. Mas já aqui você vê Abraão antes da lei. Isso aqui é antes da lei. 600 anos, 500 anos antes da lei, você já vê Abraão dizimando. Em Levítico 27 diz: todos os dízimos da terra, sejam cereais, sejam dos frutos pertencentes ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Em Deuteronômio 26, super interessante, diz: quando vocês entrarem na terra, apanhem versículo 2, apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo que produzir na terra, que o Senhor seu Deus lhe dá, e ponham tudo numa cesta. Depois deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher para habitar no seu nome. Qual é esse local? É a igreja. E aí depois digam ao Senhor, seu Deus: retirei da minha casa a porção sagrada. Está falando sobre a primeira parte, está falando sobre os dízimos, está falando sobre remover o dízimo. Uma coisa interessante, a palavra consagrada pode ser bênção ou maldição. Jericó era consagrado. Quando era dado tudo ao Senhor, era bênção. Mas para a vida de Acã, que reteve, virou maldição. Consagrado era para ser completamente destruído e entregue ao Senhor. Segunda, continuando assim: dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, de acordo com tudo que ordenasse. Segunda coisa interessante sobre dízimo, o seu dízimo é usado para fazer coisas fantásticas. Pense sobre tudo que está acontecendo no Dream Center: mais do que 60 toneladas de alimentos dados para pessoas necessitadas, cursos que são dados e ministrados a pessoas para tirar eles da pobreza. Tudo isso o seu dízimo paga. Mas pense sobre as vezes que a gente não deu o dízimo, e pense sobre o que foi usado aquele dinheiro. Pessoas usam o dinheiro para coisas ruins. O dízimo, uma parte, 10%, é usado para abençoar vidas. E aí ele continua falando assim: não comi nada da porção sagrada enquanto eu estive de luto, nada retirei dela enquanto eu estive impuro, nada ofereci aos mortos. Pense sobre, ele está falando assim: mesmo em momentos de crise, em luto, eu não usei o dízimo para mim mesmo, mesmo em momentos de crise. Nada retirei enquanto eu estive impuro. Não usei o dízimo para fazer coisas impuras. Nada ofereci aos mortos. Olha dos céus da sua santa habitação, abençoe Israel, teu povo. É super interessante para mim que Deus, que o dízimo é bíblico. Vou fazer mais uma pergunta aqui. Isso aqui eu não sei como é que você vai responder. Se Jesus falasse com você que você deveria dizimar, você faria? Assim, eu estou falando assim sobre Jesus. Se ele falasse para você que você deveria dizimar, você dizimaria? Olha o que diz aqui em Mateus 23, 23. Jesus falando: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, misericórdia e fidelidade. Vocês deveriam praticar essas coisas sem omitir aquelas. Jesus aqui está falando assim, que o dízimo é só o início. Tem coisa muito mais importante do que o dízimo. Mas
a gente deveria praticar o dízimo. Então, sim, tem coisas mais importantes do que o dízimo, sim, mas deveríamos praticar o dízimo também. Estamos falando sobre Jesus. Eu falei que eu ia falar sobre Melquisedeque. Em Hebreus 7, tem uma passagem que fala sobre Melquisedeque. Quem é esse cara, né? Alguém assim misterioso lá do livro de Gênesis. Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém e rei de paz. Versículo 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio dos dias, nem fins dos dias, feito semelhante ao Filho de Deus, que permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. Por que nós pensamos que Melquisedeque é uma representação de Jesus lá? Por causa disso, sem pai, sem mãe, semelhante ao Filho de Deus. Olha o versículo 7, sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são os homens mortais. No outro caso, é quem se declara que vive. Escute aqui, essa passagem está mostrando que quando você dá seu dízimo, você dá seu dízimo para Deus. Quando você dá seu dízimo para Jesus. A representação de quem recebe o nosso dízimo, Melquisedeque, que é Jesus. E o último ponto, terminando aqui, quero falar com vocês. Dizimar é um benefício. Dizimar é um benefício. Tem uma passagem incrível aqui. Ele ordenou, 2 Crônicas 31:4, ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse aos sacerdotes e os levitas uma porção que era devida, a fim de que pudessem dedicar-se ao Senhor, à lei do Senhor. Assim que divulgou essa ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e tudo que os campos produziram. Trouxeram o dízimo de tudo. Era uma grande quantidade. Os habitantes de Israel, de Judá, viviam nas cidades de Judá, também trouxeram o dízimo de todos os seus rebanhos e das coisas sagradas dedicadas ao Senhor seu Deus, ajuntando-os em muitas pilhas. E começaram a fazer isso no 3º mês e terminaram no 7º. Quando Ezequias e os seus oficiais chegaram e viram as pilhas de ofertas, louvaram o Senhor e abençoaram Israel, o seu povo. E Ezequias, quando ele viu aquela pilha toda, ele falou assim: puxa, se o povo deu tudo isso, como é que está o povo? Como é que eles estão depois de terem dado isso? Ezequias perguntou aos sacerdotes e aos levitas sobre as ofertas, e o sumo sacerdote respondeu: desde que o povo começou a trazer suas contribuições ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer e ainda tem sobrado muito, pois o Senhor tem abençoado o seu povo, e esta é a grande quantidade que sobra. Nessa passagem, o povo tinha parado de dizimar. Então tinha assim um intervalo de muitos anos onde o povo não dizimava. O que aconteceu? A cidade toda começou a desandar, o povo, os sacerdotes pararam de oferecer sacrifícios e havia um intervalo ali. E aí Ezequias leu a Bíblia e reinstituiu o dízimo. Quando isso aconteceu, o povo todo começou a dizimar, e assim era muito, muito. E aí começou a voltar todas as rotinas do templo, começou a voltar as coisas, começou a voltar vida e espiritualidade para o povo com esses dízimos. E aí quando Ezequias viu a quantidade enorme de ofertas em pilhas, ele ficou preocupado. Ele falou assim: caramba, e o povo? Como é que ficou o povo? E aí o sacerdote falou assim: não, Ezequias, não, rei, fica tranquilo, porque o povo começou a trazer tudo isso, e isso
é só uma parte, porque a grande prosperidade ainda está com eles. Pois o Senhor tem abençoado o seu povo, e essa grande quantidade que sobra. É super interessante, ele estava muito abençoado, o povo todo foi abençoado, porque o dízimo é um benefício. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A Bíblia fala que o dízimo é para que haja alimento dentro da casa de Deus. É o que diz. A razão do dízimo é para você ser abençoado, mas também para Deus suprir a necessidade da igreja. Imagina você quer fazer um negócio legal, você e sua esposa, e você fala assim, meu bem, vamos lá para o restaurante, vocês escolhem assim um restaurante mais caro, né? Mais caro. E você leva a sua esposa para o restaurante. E lá você senta, você olha para o cardápio, aí você escolhe aquele bife grande, a sua esposa escolhe assim a lagosta, aí vocês têm uma entrada, aí você escolhe assim uma soda italiana, um negócio lá, aí você chega, aí vem a sobremesa, você pede creme brulee, e aí, assim, maravilhoso. Aí chegando no final da noite, vocês tiveram uma noite fantástica, vocês se alimentaram muito bem, aí você chama o garçom, fala assim, vê 2 cafezinhos, o garçom vai pegar os cafezinhos, você fala para a sua esposa, vamos lá, vamos agora. E você pega ela, você leva, vamos sair antes de vir a conta. Você iria para um restaurante, se alimentaria com tudo, e você sairia antes de chegar a conta? Eu acho que nenhum de vocês fariam isso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Na Ilã, vocês recebem alimento bom? Vocês recebem um alimento espiritual bom? Mas tem alguns de nós que vem a cada domingo, se alimenta bem. Eu sei que vai dar paulada essa história aqui, mas na hora de pagar a conta, vocês saem de fininho. Vocês saem de fininho na hora do cafezinho. Queridos, olha, o dízimo é uma bênção para você. É uma porta de abertura para abençoar a sua vida. Mas também é o nosso dever. Terminar com essa história, eu queria pedir 3 voluntários, se pudessem vir 3 voluntários aqui para frente, rapidinho. Esses 3 voluntários são fantásticos. Pessoas, sabe, que eu falo sempre sobre dízimo, pode subir aqui. Eles falam assim, pessoas que dizimam, eles sempre falam assim, caramba, eu sou tão abençoado. E pessoas que não dizimam, sempre falam assim, puxa, eu não tenho dinheiro suficiente para dizimar. Se você não dizima, você nunca vai ter o dinheiro suficiente para dizimar. É um passo de fé. Agora vem cá aqui isso. Vem cá, aqui mais ou menos aqui, legal. Qual o seu nome? Rodrigo, ok, legal. Qual o seu nome? Jorge, legal. Qual o seu nome? João, ok. A gente tem Rodrigo, Jorge e João. Muito bíblico. Então, vou fazer uma brincadeira aqui com o pessoal, mas vamos supor que eu fosse assim, muito rico. E eu chamasse vocês e falasse assim, eu preciso de uma ajuda de vocês. E eu vou viajar, não sei quanto tempo eu vou estar fora, mas eu queria a sua ajuda para cuidar da minha esposa, da minha noiva, Renê. Então, Rodrigo, eu vou depositar para vocês, todo mês, R$10.000, tá bom? Isso aqui é uma brincadeira, tá? Eu vou depositar para você R$10.000 todo mês. Aí eu queria pedir que você pegasse R$1.000 desses 10.000 e você enviasse para minha esposa para que ela possa, né, cuidar das coisas dela. Eu vou estar fora. Você faz isso para mim? Tá, os outros 9.000 você faz o que você quiser com eles, tá bom? Mas aí eu vou te dar 10.000, você dá 10.000 para Renê, ok, Rodrigo? Ok. Jorge, eu vou também
te dá 10 mil reais todo mês, tá? E aí, todo mês, você pega 1.000 daqueles 10 mil e você passa para a Renê, para que ela tenha as coisas que ela precisa, tá bom? Pode ser? Concorda? Ok, legal. João, eu vou passar para você 10 mil reais também, tá bom? Todo mês, 10 mil reais para você. Aí você passa 1.000 reais para a Renê. Eu vou ficar fora não sei quanto tempo, mas nesse tempo que eu estou fora, eu quero pedir que vocês cuidem da minha noiva, Renê. Pode ser? Pode ser? Ok. Então, aí eu viajo, né? Eu viajo e eu estou lá, e aí eu dou assim um WhatsApp áudio para a Renê, eu ligo para ela, e a Renê, como é que estão ainda as coisas? A Renê fala assim, tá maravilhoso, tá muito bem. Como é que estão as coisas lá em casa? Bem, você tem tudo que você precisa? Sim, legal. E aí eu falei, você tem recebido o dinheiro? Ela falou, sim, de forma geral, sim. Eu falei, mas peraí, de forma geral? Não, sim, tá bem. Eu falei, tá bom. Aí eu continuo a minha viagem. O outro mês eu falo com ela, Renê, como é que estão as coisas? 3, 4 meses depois perguntei, como é que estão as coisas? Renê falou, não, tá ok. Tá ok. Eu falei, você tem recebido lá daqueles meus amigos, eles têm te ajudado? Aí eles falaram assim, sim, Rodrigo, no primeiro mês, ele me passou 3 mil reais. Eu falei, 3 mil reais? Caramba, que cara generoso. Ele deu 3, mas é isso mesmo, 3 mil reais. Todo mês ele está dando 3 mil reais. Caramba, que coisa legal. Que bom. E o Jorge, o Jorge todo mês ele está dando 1.000 reais. Legal, também, bom, todo mês, ótimo. E o João? O João, o João tá bem. Não, eu sei que ele está bem, mas como é que foi? Ele tem dado aquele valor? Não, no primeiro mês o João passou 700 reais. Eu falei, mas 700 reais, tem certeza? Não, passou 700 reais. Não, tá aí o segundo mês. Segundo mês ele passou 400 reais. É mesmo? 400 reais. E o terceiro mês? Não, o terceiro mês não veio nada não. Mas nada. E o quarto? Também não. Tá bom. Obrigado, Renê. Eu vou ver o que eu faço. Sabe, eu acho que nós pensamos que o dízimo é algo supérfluo. Mas sabe o que eu acho que Deus pensa? Eu acho que o dízimo para Deus é para suprir a necessidade da noiva dele. Isso é o dízimo. E sabe o que eu acho? Eu acho que o dízimo é altamente pessoal para Jesus. A gente viu que nós damos o dízimo para Jesus. Melquisedeque é representação. E Jesus quer usar o dízimo para suprir as necessidades da noiva dele. O dízimo é altamente pessoal. Obrigado, pessoal. O dízimo é algo altamente pessoal para Jesus. Queridos, olha, se você não dizimar, você vai para o céu. Não estou falando sobre isso. Mas eu estou falando sobre nós sermos honrosos e agradecer a quem merece agradecimento com o nosso sustento. Isso é a prova do dízimo na nossa vida. Quero orar por vocês. De repente você está aqui hoje e você diz, pastor, eu escutei essa palavra, nunca ouvi uma palavra parecida com essa, mas eu preciso voltar para Jesus. Se você está aqui assistindo online, você nunca entregou sua vida a Jesus, antes do dízimo, é importante você fazer isso. Então, se essa pessoa é você pode colocar no chat, eu preciso acertar a minha vida com Deus. Mas eu sei que estatisticamente, se você é um membro de uma igreja, a grande maioria de membros da igreja no Brasil não dizimam. A grande maioria de membros da igreja não dizimam. Hoje, eu quero chamar você e elevar a sua vida
para um outro nível. Todo mundo que eu conheço que dizimam são pessoas, às vezes passam dificuldades, mas de forma geral, quando você olha para trás na vida deles, você vê uma vida de bênção. O primeiro versículo que a gente leu em Malaquias diz: prova-me nisso. Hoje eu quero chamar você para uma loucura de colocar a prova também em Deus e ver se Ele não vai abrir as janelas do céu sobre sua vida. De repente você hoje, você está disposto a tomar um passo de fé grande e dizimar. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas. Deixa eu orar por vocês. Pai, eu te agradeço, Senhor, por cada homem, cada mulher aqui nesse online. Senhor, eu peço, Senhor, que o Senhor nos fortaleça, Pai. Nós queremos viver uma vida de bênção e queremos ser usados, Senhor, para honrar o Teu nome. Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe cada um aqui, que enquanto nós dizimamos e ofertamos, que o Senhor abra as janelas do céu sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, Deus te abençoe. Essa semana vai ser uma semana incrível. Prepare-se, tá? Semana que vem mais uma mensagem dessa série. Mas prepare-se essa semana. Fica de olho para as grandes oportunidades que Deus tem para a sua vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês todos hoje, para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém. Olha, que palavra incrível. Como eu fui ministrada através da vida do pastor Felipe. Espero que você também tenha sido ministrado ou ministrada. Olha, eu tenho uns avisos aqui para fazer, tá? Nesse mês de novembro, dia 23, teremos a nossa One Conference. Nossa primeira conferência de casais. Então, gente, eu estou muito animada para o que Deus vai fazer. Então, crie grandes expectativas e, olha, já garanta já a sua vaga, tá bom? E também teremos dia 30 de novembro, Pink Uno, isso mesmo, reine sobre o seu propósito. E quem vai estar trazendo essa palavra incrível é a nossa pastora Renê. Então, fique ligado, garanta já o seu ingresso e olha, vai ser um evento de gala, então prepara a sua melhor roupa. Eu quero fazer um anúnciozinho aqui rapidinho. Nós temos o Ondas, que é o nosso curso gratuito de 4 domingos. Então, se você está interessado para saber mais sobre a visão da nossa igreja, se inscreva no nosso curso Ondas. Ele acontece também totalmente online, assim como o nosso campus online. Olha, eu te desejo uma semana abençoada. Fique com Deus e até mais.